Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de VBA. Objetos, métodos, propriedades e eventos. Um assunto interessante e básico, nível básico para quem está começando a entender como funciona VBA. Então fica até o fim do vídeo, tem dicas bem legais. Vai aqui na descrição, baixa a planilha e bora para a tela. Bom, gente, para você começar a fazer códigos incríveis e facilitar a sua vida utilizando o VBA, você precisa entender alguns conceitos importantes, a estrutura do VBA, como que ele funciona, como a gente vai utilizar na prática. E para isso nós temos exatamente o que, gente? Os objetos, métodos, propriedades e também os eventos, que são ações que podem ou não ser reconhecidas pelo objeto, ok? Os objetos sempre serão utilizados quando a gente está criando o nosso código. O que é um objeto? A pasta de trabalho é um objeto, né, que a gente chama de planilha, o arquivo, a pasta de trabalho. Uma planilha específica é um objeto. Aí depois você tem o quê? Um range, uma seleção de dados, uma célula é um objeto, um gráfico, imagens, ícones também são objetos. Se você perceber, funciona como uma hierarquia. Então ele começa do maior para o menor. Pô, Everton, como assim uma hierarquia? É isso mesmo. Ainda falando de objetos, nós temos objetos application, que utiliza o Excel como um todo. Depois nós temos o workbook, é o objeto que utiliza métodos e propriedades da pasta de trabalho. Depois nós temos o worksheet, mesma coisa, utiliza métodos e propriedades da planilha de uma aba da sua pasta de trabalho. E depois temos objetos menores, como o range, por exemplo, que é uma seleção. Pode ser uma única célula, pode ter intervalos alternados, pode ser um gráfico, pode ser um ícone, uma foto, também são objetos menores. Se você perceber, é como se fosse uma hierarquia, né? Começa do maior para o menor. É muito interessante entender isso. Entendendo os objetos, agora a gente pode entender o quê? O método, né? O método são ações executadas pelo objeto. Então você primeiro define o objeto, depois vem aqui no método e escolhe a ação que vai ser executada. E depois que você definiu essa ação, ainda tem o que, gente? A propriedade. Então é mais ou menos assim, você escolhe o objeto, o que esse objeto vai fazer e depois a propriedade, a característica desse método. Olha só que interessante. Também é uma hierarquia, tá vendo, gente? Interessante entender isso. Um fica dentro do outro, e nós temos que seguir essa ordem na hora de fazer os códigos, ok? Por último, nós temos os eventos, que são muito interessantes, podem ou não utilizar os métodos e propriedades do objeto. Por que podem ou não? Porque você não é obrigatório utilizar um evento, ok, gente? Eu quero falar em eventos um outro dia, com mais tempo, somente de eventos, que é um assunto bem relevante, com bastante conteúdo. Mas para você entender um evento, funciona mais ou menos assim. Eu quero criar ações ou na minha pasta de trabalho ou na minha planilha. Quando eu abro a pasta de trabalho, quando eu fecho a pasta de trabalho, quando eu dou um clique, quando eu clico com o botão direito, quando eu encerro alguma operação da pasta de trabalho, vários tipos de eventos, e eles são muito utilizados, principalmente quando utilizamos formulários. Como eu disse, eu vou falar mais de eventos em outro vídeo. E se esse outro vídeo já estiver pronto, vou colocar o card aqui na parte de cima do vídeo. Agora que nós já entendemos um pouco dessa estrutura de objetos, métodos, propriedades, nós vamos lá para o VBE, Visual Basic Editor, para a gente utilizar um código simples e entender na prática essa estrutura, como criar. Sempre que eu falo de VBA, eu tenho um módulo aqui indicando, né, gente? Geralmente a gente vai para o módulo para praticar, não é isso? Então nós estamos falando aqui do módulo 3, Alt F11, eu vou direto para o VBE. Vou procurar aqui o meu módulo 3 e temos um código simples para a gente entender. Olha só, gente, esse código aqui, eu vou ler ele para vocês. Sheets, cores, o que é isso? Eu defini a planilha cores, né, gente? Ponto visible, que é um método de visibilidade. E por último, false, que é a propriedade falsa, que é para a planilha não aparecer. Então, olha só, gente, para entender melhor o código, eu tenho aqui a planilha cores, que eu defini como sheets cores. Isso significa que eu tenho uma planilha aqui no Excel que se chama cores. Olha só, olha a planilha cores aqui. Então, é dela que eu estou falando, ok? Planilha cores. Depois eu chamo o quê? Um método visible.
Olha só, gente, o método de visibilidade. É para que eu possa definir se essa planilha vai estar visível ou não. E por último, eu tenho o quê? A propriedade. A propriedade é o quê, gente? A característica do meu método, que nesse caso está como false. Significa o quê? Se eu executar esse código, ele vai ocultar a planilha. Vamos ver? Perceba que a planilha está aqui, ó, planilha cores. Então eu vou executar esse código. Olha só, executo, volto aqui, perceba que a planilha cores desapareceu, ela está oculta, tá bom? Eu posso reexibir aqui com o botão direito, ou eu posso voltar no código e colocar o quê? Gente, true. E aí a planilha vai reexibir de forma bem simples, olha ela aqui. O importante aqui, gente, é entender a estrutura que eu acabei de explicar para vocês. Então sempre nós vamos ter nessa ordem, nessa hierarquia, o objeto, o método e a propriedade. É claro que tem várias outras particularidades, situações e possibilidades no VBA que eu vou trazer na sequência no canal. Então se você quer acompanhar e aprender bastante de VBA, acompanhe os nossos vídeos ou dá uma olhada na descrição no nosso curso online ou também a playlist de VBA. Olha quanta chance, quantas oportunidades legais de acompanhar a VBA aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.